sobre função quadrática ou função do segundo grau, conforme vocês queiram. Hoje a aula é de gráfico de função quadrática. O gráfico de uma função quadrática qualquer, pessoal, é sempre uma parábola cujo eixo de simetria é paralelo ao eixo y ou perpendicular ao eixo x, conforme vocês queiram. Na verdade, existem dois casos que nós vamos estabelecer aqui e esses gráficos nos ajudam muito a resolver problemas que envolvem máximo e mínimo dessas funções. Então é importante, é bacana você pegar e fazer um treino, fazer uma associação principalmente com o pessoal da física, né? O pessoal da física usa muito em decorrência, né, de que a função quadrática, conforme vocês sabem, é a função cuja lei de formação tem essa cara aqui, ó, ax quadrado mais bx mais o coeficiente c. O a o coeficiente líder, c o coeficiente independente, né? E aí rola o seguinte, nós já trabalhamos situações em que a montagem da lei, que é importantíssimo, e as raízes, estudar as raízes, né? Obter a lei de formação, obter os coeficientes a, b e c, onde o a necessariamente é diferente de zero. Então hoje nós trabalhamos situação de gráficos em que o a é positivo e negativo. Mas a associação dessa função, gente, com a física é imediata, tendo em vista, conforme eu já mencionei aqui, que o espaço, né, no movimento uniformemente variado é dado por S0 mais V0t mais A sobre 2, aceleração, sobre 2t ao quadrado. Então, na verdade, nós temos essa nítida associação aí com as funções quadráticas. Então, ter em mente os resultados, e principalmente o estudo do gráfico, que é importantíssimo para essa parte lá na física. Então, pessoal, primeira coisa que nós vamos estabelecer aqui, primeiro eu queria que vocês olhassem aqui e vissem o seguinte, há uma nítida relação realmente com as funções quadráticas e trajetórias de objetos em lançamentos oblíquos. Por exemplo, essa imagem aqui mostra uma fonte de água em que é o lançamento lá da água, né, a trajetória. Cuidado, o pessoal da física vai explicar isso um pouco de forma mais organizada, mas há uma diferença entre a equação horária das posições e a equação da trajetória. Muitos exercícios aqui vão trabalhar com a equação da trajetória, quer dizer, você consegue mapear a posição, de repente, dessa água, né, lá, exatamente desse tubo de água, ou de uma gotícula de água, né, fazendo exatamente essa trajetória aqui. Lembra essa curva aqui, pessoal? Essa curva é muito próxima do que seria realmente uma parábola. Por que é próximo? Porque realmente o que seria exatamente uma parábola se desconsiderarmos efeitos relacionados à dissipação, né? Sei lá, o vento, a questão da rotação das partículas e uma série de outros fatores aí que normalmente atrapalham a viscosidade, nesse caso da água, uma série de fatores que fazem com que essa curva seja um pouco, digamos, distorcida do que seria realmente uma parábola, mas bem parecido mesmo. Então você pode observar que está lá. Ó. Então a equação da trajetória, de repente, uma gotícula de água que sai lá daquele tubinho, realmente é dada por uma expressão como essa daqui. Então é isso, está lá a trajetóriazinha. Então o pessoal vai falar bastante sobre essas partes. Aqui nós temos uma simulação, né, do lançamento oblíquo a partir de uma altura inicial, e aí a partícula sobe, alcança uma determinada altura máxima, ela sobe, alcança uma altura máxima, depois vai o quê? Descer. Agora observe bem, pessoal, que essa posição inicial aqui vai ter uma íntima relação nos probleminhas, depois eu vou resolver com vocês, tem uma íntima relação com o coeficiente C, que é justamente a posição inicial. Normalmente é dado lá pelo coeficiente C, o coeficiente independente. A trajetória da bola, como a concavidade, a abertura da parábola é para baixo, normalmente indicado pelo coeficiente A. Pessoal, existem essencialmente dois tipos de coeficientes. O A, quando ele é positivo, e a concavidade da parábola, a abertura dela é para cima, né? E o A negativo, pessoal, cuja concavidade ou abertura é para baixo. Geralmente, o pessoal costuma brincar bastante, geralmente essas duas carinhas aqui, uma carinha feliz e outra carinha triste. A positivo, carinha, né, feliz. A negativo, carinha triste. O caso que mais ocorre no meu ponto de vista, empirismo, gente, a gente observa mais, até por conta exatamente dessa situação aqui de lançamento que vocês podem presenciar nessa simulação. Com certeza o A negativo, exatamente esse casinho aqui. Então, pessoal, é o caso que mais vai acontecer nos problemas, os problemas que mais ocorrem, tá? Então, para começar, eu vou mostrar para vocês esse gráfico aqui, ó, né? Esse gráfico aqui indica justamente o que eu falei, concavidade voltada para baixo. Como a concavidade é voltada para baixo, pessoal, e
as raízes, que é justamente x' e x2', são distintas, estão sobre o eixo real x, então nós temos a seguinte situação. O coeficiente A é negativo, com cavidade voltada para baixo, e, gente, delta positivo. Então A é negativo, com cavidade para baixo, e o delta positivo. Por que o delta é positivo? Porque as duas raízes são reais e distintas. Lembra das raízes? Então, é importante observar isso aí nesse gráfico. Pessoal, aí você pode observar que o coeficiente C, está aqui, ó, ocorre justamente no ponto em que o x é igual a zero. Então, você pode observar que naquele lançamento anterior, olha lá, se você pensar aqui nesse lançamento, olha lá, exatamente o ponto de partida. É exatamente como acontece aqui, ó. É exatamente o ponto de partida, como se fosse um objeto que foi lançado a partir dessa altura inicial, ele sobe, depois desce até cair lá na frente. E essa posição onde ele cai aqui na frente, indicado por uma das raízes. Normalmente, como é bem comum, pessoal, a gente não costuma trabalhar com toda a parábola, a gente costuma trabalhar com parte dela, com ramos da parábola. Por quê? Porque os problemas físicos normalmente são simulados no primeiro quadrante, onde o x é positivo, ou o tempo é positivo. A altura aqui, ó, na verdade, é uma distância positiva e assim por diante. A maioria dos problemas trabalham nesse primeiro quadrante. Então, tá aí uma situação bem comum também, né? Então, normalmente, uma das raízes é que o pessoal costuma falar que fornece, em geral, alcance. Quer dizer, o objeto sobe, desce e tem um distanciamento em relação à sua posição inicial. E esse distanciamento é dado pelo quê? Justamente pelo alcance. Então, o pessoal costuma perguntar isso em alguns problemas, né? A gente vai ver também umas situações como essa. Pessoal, agora, o detalhe é, nesse caso aqui, como a concavidade é voltada para baixo, você pode observar que eu tenho a situação em que a bola sobe, o objeto sobe, a função é crescente no primeiro momento, depois é decrescente, então ela alcança um valor máximo aqui. E é dado justamente pelo vértice, que é justamente o ponto de intersecção da parábola com o eixo de simetria. Você pode observar que a parábola é simétrica. Se você pegar um pedacinho de cá, ela passa numa determinada altura na subida e a mesma altura na descida. Então ela é simétrica em relação a esse eixo. E esse eixo de simetria é localizado justamente pelo x do vértice. E aí onde vem? Até aí, x do vértice, y do vértice, localização do vértice. Que é justamente o x do vértice aqui, gente, é exatamente a posição aqui, ó, em que a função, ou o valor é máximo para a função nesse caso, né? Então o x do vértice é bem importante. A obtenção do x do vértice, gente, é feita de várias maneiras. A que eu mais acho interessante mostrar aqui para vocês é observar que justamente pela simetria, como aqui nós temos o x do vértice, nós temos a raiz para um lado e a raiz para o outro, e é um ponto simétrico na mesma altura, no mesmo nível aqui, então ela está exatamente no ponto médio entre as duas raízes. E estando exatamente no ponto médio entre as duas raízes, pessoal, o x do vértice é dado pela média aritmética entre as duas raízes. Então é x' somado com o x duas linhas dividido por 2. Média aritmética entre as raízes. Mas nós sabemos, lá da primeira aula, que a soma das raízes, pessoal, x' mais x duas linhas, é menos b sobre a. Se você substituir aqui, ó, nessa expressão, menos b sobre a, dividido por 2, você vai obter a famosa fórmula do x do vértice. O x do vértice, então, gente, é dado por menos b sobre 2a. Aí o cara fala, até, mas e agora o y do vértice? Ora, gente, o y do vértice é só você pegar o x do vértice e substituir na lei de formação e processar essa informação. Então, o y do vértice é o valor que a função assume quando você substitui o x do vértice lá. Mas quando você substitui essa expressão aqui, no lugar do x aqui, realiza as contas, as operações lá na expressão, você vai obter menos delta sobre 4a. Então, eu sempre indico para os alunos o seguinte, decora direitinho, pessoal, o x do vértice. Se você tem a certeza, a convicção da fórmula do y no vértice, usa ela. Se não, você substitui. Vai obter do mesmo jeito. Nesse caso, você pode observar que nós temos o quê? Valor máximo da função, que é justamente aqui, nessa situaçãozinha também mostrada aqui, pessoal, olha só. O gráfico é crescente, depois é decrescente. Aí eu queria chamar a atenção de vocês no seguinte sentido. Para mim, o caso que mais ocorre, né? Pessoal, observe bem que como o coeficiente A pode assumir valor positivo e negativo,
positivo ou negativo. E o delta, gente? O delta, ele pode ser positivo, quando as duas raízes são reais e distintas. Ele pode ser igual a zero ou pode ser negativo. Então existem três possibilidades possíveis. Associando com os sinais do A, 3 vezes 2 são 6 possíveis tipos de gráficos distintos, né? São clássicos. Esse aqui é no qual o A é negativo com cavidade para baixo e o delta positivo, ou seja, raízes são reais distintas. Tem até os sinais aqui, ó. A função gráfica quando está do lado de cima, a função está assumindo valores positivos. Quando está para o lado de baixo, o gráfico dela para o lado de baixo, a função está assumindo valores negativos. Bacana para que a gente possa depois resolver inequações. Então, o gráfico para mim é o caso mais emblemático, o caso que mais ocorre no dia a dia aí. Tem esse outro caso aqui, que é com A positivo, com a cavidade voltada para cima, e delta o que, gente? Positivo, porque as duas raízes são reais e distintas. Segundo caso, né? Eu gosto de destacar sempre, de forma bem evidente, pessoal, os casos em que as raízes são distintas, que são os casos que mais ocorrem. E aí nós temos os demais outros 4 casos. O delta sendo igual a zero, a curva, gente, a parábola só oscula, só dá um beijinho ou tangencia o eixo x. E a função assume sempre valores positivos, com exceção do vértice, com cavidade voltada para baixo, onde ele assume valor zero. E as duas raízes são reais iguais, no caso do delta ser igual a zero. Então por isso que só dá um beijinho lá, só tangencia o gráfico. Você tem os dois casos, com cavidade para cima e com cavidade para baixo. E o caso em que o delta é negativo. Como o delta é negativo, pessoal, ela não toca o eixo x. Então a função sempre assume valores positivos, caso a concavidade seja voltada para cima, e sempre vai assumir valores negativos, caso a concavidade seja voltada para baixo. Total, 6 casos possíveis. Então é bacana depois vocês pegarem esse material, dar uma olhada, dar uma revisada nisso, né? Então, show de bola. Pessoal, para que a gente possa dar uma treinada nessas ideias, observe essa questão. Questão que não tem a cara do Enem, eu gosto sempre de frisar isso, pelo menos assim, não é comum esse tipo de modelo de questão no Enem. Motivo, questão muito direta, né? A questão não tem exatamente um corpo, aquele texto base construído em cima de uma situação, um problema. Ele simplesmente dá uma função e pede o seguinte: qual dos gráficos a seguir melhor representa essa função? Bom, pessoal, fazendo um paralelo com a expressão que nós temos aqui, você pode observar que é y em função de x dado por 2x² mais 3x menos 2. Primeira coisa, o coeficiente A é positivo, com cavidade voltada para cima. Então, é aquele caso lá, ó, com A positivo, o sorrisinho feliz. Pessoal, dito isso, logo de cara, a letra B você já pode abandonar. Eu dei uma ampliada aqui, pessoal, para ficar um pouco mais, né, evidente. Na verdade, a letra B, você pode observar que eu posso abandonar. Não serve. Outra coisa é o coeficiente C. O coeficiente C, pessoal, tá aqui, ele aqui é menos 2. Então, o gráfico necessariamente tem que tocar o eixo Y no menos 2. Mas você pode observar que todos os casos remanescentes que sobraram aí, na verdade, toca o eixo Y no menos 2. Ó. Então, na verdade, qualquer um deles podia ser. Então, para isso, para que a gente possa decidir qual desses gráficos é o gráfico que melhor representa essa função, eu parto direto para as raízes. Ou seja, pessoal, você igualando a lei de formação a zero de qualquer que seja a função, não precisa necessariamente ser dessa função do segundo grau, não, qualquer função, você consegue o x que zera a função. Então é o ponto em que o gráfico toca o eixo x. Então tá aí, como achar as raízes. Pessoal, com isso, delta, você pode observar, coeficiente b é 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes menos 2 dá menos 16. Só que menos com menos aqui, gente, vai ficar mais. Então o delta é 25. Tem raiz quadrada exata, bonitinho, tranquilo, né? Então os valores de x que zeram essa função, ou seja, o zero da função, as raízes da função são menos b, que é menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 25, que é 5, sobre 2 vezes o coeficiente A, mais o A vale 2, 2 vezes 2, 4. Daí nós tiramos que a raiz x' menos 3 mais 5, 2, dividido por 4, 1 sobre 2. Já simplificado. X duas linhas, menos 3, menos 5, menos 8, dividido por 4, menos 2.
Então as raízes é meio e menos 2. Daí nós eliminamos, pessoal, a possibilidade, ó, meio e menos 2. Aqui é menos meio e 2. Então essa não serve. Pessoal, essa também não, que é menos 2 e 2. Serve essas duas. As duas têm como raízes menos 2 e meio. Menos 2 e meio, menos 2 e meio. Mas qual delas serve? Olha, você tem o x do vértice. Aqui está dizendo que o x do vértice é menos 1. E aqui menos 3/4. Pessoal, você podia simplesmente pegar o seguinte. Qual a média aritmética entre menos 2 e meio? E verificar se dá menos 1 ou se dá menos 3/4. Ou então calcula o x do vértice exatamente do jeito que a gente estabeleceu lá. X do vértice é dado por menos b, que é menos 3, sobre 2 vezes o coeficiente a. 2 vezes 2 dá 4. Então o x do vértice é menos 3/4. Não serve, então, a letra D. Só serve, pessoal, a letra E. Então, melhor gráfico. Você pode observar que ele não deu o y vértice aqui, ó. O y vértice não ficou determinado. Ó, JR, tem como determinar o y vértice? Tem sim. É só você calcular o valor dessa função aqui, gente, exatamente onde substituir o x aqui no lugar de menos 3/4. Ou então, já que nós temos o valor do delta, observe que o delta, gente, foi obtido com os mesmos coeficientes da função original. Isso vai ter uma diferençazinha depois. O y do vértice é menos delta, menos 25, sobre 4 vezes o coeficiente a. Como o coeficiente a vale menos 2, então 4 vezes 2 dá 8. Então, pessoal, o menor, você pode observar que é o valor mínimo da função. A função só assume valores daqui para cima. O mínimo valor assumido por essa função é menos 25, é negativo, né? Está lá embaixo, abaixo do eixo x aqui, ó lá, vai valer negativo, menos 25 sobre 8. Então, melhor gráfico, esse não precisava calcular ele, só fiz para mostrar para vocês a utilidade dessa partezinha. Então, questão meio diretona, mas show de bola, é por aí que começa. Então, o pessoal tem que ter essa manha aí para depois passar para os problemas que envolvem massa e mínimo. Aquele abraço, moçada.